Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos vocês, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar para darmos início ao culto da noite, louvor e exaltação ao nome do nosso Deus. Senhor, nós queremos nessa noite, Pai, entregar as nossas vidas a Ti, Pai. Nós queremos, Pai, declarar que não somos nada sem o Senhor. Nós nos rendemos, nos prostramos diante de Ti, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor, Pai, venha falar essa noite aos nossos corações e que sejamos edificados por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, clamamos. Amém. Está em ti.
aqui. Boa noite, irmãos, irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Este é o momento de ouvirmos a palavra de Deus registrada na Bíblia. E nós vamos fazer a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 17. 1 Pedro 1, de 13 ao 17. E nesse texto nós queremos enfatizar que, uma vez que cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador pessoal, nós temos o compromisso de vivermos uma vida de santidade com Ele, para nossa santidade com Deus. Ouçamos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus seja glorificado na nossa vida, seja no nosso corpo, no nosso espírito, os quais pertencem a Deus, e que a palavra dele fique guardada em nossos corações, nossas mentes, e molde o nosso caráter. Deus seja louvado. Vamos continuar celebrando o seu nome desde que nós este Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus Criou.
nossas vidas, né? E que nós possamos, né, nos render de fato, né? E submeter a vontade do nosso Deus, para que o reino dele venha crescer, né? Em nós e através de nós.
Tu és santo, Pai. Nessa noite, Pai, nós entendamos a grandeza da Tua santidade e possamos, Pai, também nós nos santificarmos, Pai, para que possamos nos apresentar diante de Ti, puros, santos, agradáveis. Receba, Pai, o nosso culto, apesar de nós, mas que nessa noite, Pai, o Teu nome seja glorificado por meio das nossas vidas. Usa o Teu servo pastor nesse instante. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu convido as crianças para virem em frente, para a gente poder orar. Irmãos, vamos orar, pedindo a Deus que abençoe o culto infantil e a palavra que Ele tem para nós também aqui. Falemos conosco, Deus. Pai de amor, venha abençoar estas crianças e o culto infantil. O Espírito Santo, Senhor, fale ao coração delas. E o Senhor as ilumine para compreender a Tua palavra e conhecer Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. O Senhor sabe como falar ao coração delas. O Senhor sabe como falar ao entendimento delas. Que assim seja, Pai, para a Tua glória, para a glória do Senhor Jesus na vida delas.
para que elas sejam também participantes da glória do Senhor Jesus. Fala conosco também, os que aqui vamos receber a tua palavra. Usa teu servo, coloca em seus lábios, em seu coração, a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Irmãos, temos um compromisso diante de Deus em viver em santidade com Ele por meio de Jesus. Deus é santo, meus irmãos, e para podermos ter vida e comunhão com Ele, precisamos também de santidade. E a coisa é tão séria que numa congregação ou num ajuntamento de pessoas que se colocam diante de Deus para estar em sua presença e para poder adorá-lo, não basta apenas uns poucos que se santifiquem, é preciso que todos se santifiquem. Naturalmente que somente aqueles que têm o respeito por Deus, o temor dele, que têm a crença bíblica, evangélica no Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Evangelho vivo, é que esse compromisso vai estar bem estabelecido. Mas, se não houver uma santidade em relação a todos, Deus também não se revela e não se faz presente no meio desta congregação. Notem que o povo de Israel, quando sempre houve murmuração e levante contra o Senhor, contra os líderes, Moisés, Arão, o Senhor se indignou com toda a congregação. Então você pode ser um instrumento de bênção em santidade para glorificar a Deus e ser bênção no meio da sua congregação, ou pode ser também um problema diante de Deus e da sua congregação. Então precisamos ter essa consciência da santidade de Deus e da santidade que devemos ter com Ele, porque Deus habita no meio da santidade. A palavra de Deus diz que Ele é puro de olhos para não ver o pecado. E vocês vão perceber isso no sacrifício de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ele recebe sobre si os nossos pecados e ele se sente só, porque ele percebe que o Pai naquele momento o havia deixado só, exatamente por causa dos nossos pecados. Deus meu, por que me desamparaste? Este foi um grande clamor, um clamor doído, cheio de sofrimento do Senhor Jesus, mais do que a dor física produzida pelos maus tratos e pelos cravos, os pregos que perfuraram as suas mãos, os seus pés. Porque tudo que importava a ele era a vontade do Pai, era estar com o Pai, mas ele já sabia disso. E por isso ele suportou todo esse peso horrível do pecado nosso e do desamparo do Pai naquele momento, para ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. Mas tudo isso estou mostrando para vocês que Deus não aceita uma vida que não se santifica a Ele.
E o interessante é que quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai ver a sua imperfeição, mais você vai ver a situação horrível dos seus erros e pecados, e vai te levar a uma necessidade contínua, diária, de arrependimento, de confissão, de santificação, para que você seja uma pessoa santa perante o Senhor. E é Ele mesmo quem vai santificar você. Você vai viver essa santidade, mas uma santidade que Deus lhe dá por meio do seu Filho Jesus. Você não foi comprado, você não foi um escravo comprado com dinheiro, com ouro, com prata. Você foi um escravo do pecado que Jesus resgatou com o seu próprio sangue. Haja visto que um escravo poderia ser comprado, mas Jesus nos comprou da escravidão do pecado, da condenação do inferno, das garras de Satanás, com o seu precioso sangue, morrendo em nosso lugar, pagando o preço pelo nosso pecado, o salário de morte. Então precisamos considerar o compromisso de viver uma vida santa como o nosso Deus. Enquanto cantava esse cântico, os teus olhos me consomem. O teu amor me inunda, mas os teus olhos me consomem. Me lembrei de Pedro. Pedro se mostrou tão valente, tão corajoso, tão determinado. Senhor, eu prefiro morrer do que negar ao Senhor. E Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas quando pela terceira vez ele negou, e quando ele ouviu o canto do galo, seja um galo animalzinho, ou seja, a trombeta que se tocava naquele tempo, segundo alguns intérpretes do texto, Jesus olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras dele. E nos diz o texto que Pedro chorou amargamente. Que sentimento horrível de culpa por ter negado o Mestre. E ele que tinha dito: morro pelo Senhor. E Jesus: você vai me negar. Eu conheço você, eu conheço a história, eu sei o que vem pela frente. Você vai me negar. Mas Jesus tinha dito para ele: olha, quando você se converter, confirma teus irmãos. Jesus estava aberto ao arrependimento para Pedro. Jesus estava solícito a santificar a vida de Pedro. E Jesus então vai procurar Pedro: você me ama? E durante 3 vezes Jesus pergunta, tantas quantas foram as suas negações: você me ama? Vai cuidar das minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho, ou pastoreia as minhas ovelhas. E Pedro então pôde compreender a vontade de Cristo para a sua vida. Será que Pedro compreendeu totalmente? Bom, naquele momento tudo foi perfeito e significativo para a sua vida. Ele tivera um encontro de alma com Jesus. A sua mente foi aberta para conhecer Jesus, não apenas como um amigo, mas como alguém que ele amava de todo o seu coração. Tu sabes todas as coisas, tu me conheces, tu sabes que eu te amo. Irmãos, ser santo é ser separado deste mundo, é você ser consagrado ou consagrada a Deus, é você pertencer a Deus, e saber que Deus é quem santifica você, não é você que alcança com o seu esforço pessoal uma vida moral elevada. E outra coisa que eu queria que você refletisse seriamente: sua santidade de vida não diz respeito a comparações que você possa fazer entre você e as pessoas à sua volta, para que você chegue à conclusão de que você é melhor do que fulano ou melhor do que fulana.
porque sua santidade, ela está relacionada a Deus e não às pessoas à sua volta. Visto que a palavra de Deus diz: seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, o padrão de santidade para cada um de nós é o próprio Deus. E Jesus nos disse as palavras que são as seguintes: sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Irmãos, nós estamos envolvidos no maior projeto da nossa vida, sermos pessoas santas com Deus. E para isso a gente precisa buscar viver a vida de santidade. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. O que a palavra de Deus nos diz lá em 1 Tessalonicenses 4,7? E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Porque está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então Deus conhece a nossa vida, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe que o amamos e Ele vê a nossa disposição em viver em santidade. Naturalmente que Deus está olhando para nós e percebe que somos ainda muito imperfeitos, que falhamos ao longo da nossa vida, mas Ele precisa estar vendo em nós a disposição de fé em seguir a Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Ele precisa estar vendo em nós a disposição de fé em viver em obediência à sua palavra, em nos tornarmos semelhantes a Ele, santos como Ele é santo, ou seja, refletirmos a sua imagem e semelhança, termos o mesmo caráter de Deus revelado na pessoa de Cristo. Deus precisa estar vendo isso em mim, Deus precisa estar vendo isso em você. Há uma grande diferença entre você pedir desculpas para Deus e você pedir perdão para Deus. Você pode pedir desculpas e continuar vivendo nos seus mesmos erros, atentando contra a santidade de Deus. Mas quando você vai pedir perdão, você deve estar realmente arrependido ou arrependida. Isso implica numa completa mudança de mente, de coração, para que você busque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você vai esvaziar-se de si mesmo, você vai negar a si mesmo, você vai mortificar a sua carne, você vai abrir mão das suas razões pessoais e você vai olhar a vida pelo prisma da visão de Cristo, da pessoa de Cristo. Irmãos, onde está a autoridade da nossa vida cristã? Onde está a autoridade do que falamos, do que fazemos, do que pensamos? A nossa autoridade está numa vida de santidade com Cristo, para sermos santos com Deus. A nossa autoridade não está em simplesmente repetir a verdade por verdade, ou simplesmente tentar ajustar a nossa vida ao padrão moral da palavra de Deus, mas está na obediência singela, na obediência humilde, sincera do nosso coração, em honrar a Deus, glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus. Deus nos chamou para sermos santos por meio de Cristo. Deus nos chamou para sermos santos com Ele. E se nós não levarmos isso em consideração, como vamos entrar no céu? Quem entrará no santuário? Quem estará no seu santo monte? Você precisa ter mãos limpas, coração puro, espírito reto. Mas quem pode fazer isso com você é o Senhor Jesus no seu coração. Mas como você pode viver isso? Você precisa crer, você precisa buscar esta santidade de vida, você precisa empenhar-se em vivê-la. E Deus está com você. Mas se você estiver agindo dissimuladamente com respeito às coisas de Deus, Deus não estará com você. O Senhor Deus, salvo, não me engano, mandou um recado para o rei Asa.
Olha, se você estiver com o Senhor, Ele vai estar com você. Mas se você abandonar o Senhor também não vai estar com você. E a gente precisa também ter um cuidado, que não basta dizer que estamos com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele é muito claro quando diz: nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual é a vontade do Pai? É que sejamos pessoas santas por meio dele, para sermos santas com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nossa santidade com Deus haverá de ser sempre uma ação contínua em viver de acordo com a pessoa de Jesus, com o propósito de sermos semelhantes a Ele. Não esqueçam dessa revelação que Deus nos tem dado ao longo desses dias que temos vivido. O propósito de Deus para a nossa salvação é que nos tornemos semelhantes ao seu Filho. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, diz: Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Isso significa que vamos refletir a sua glória, e aquele que reflete a glória de Cristo naturalmente estará glorificando a Cristo por meio da sua vida. E quem glorifica a Cristo vai glorificar a Deus, o Pai Celestial. Irmãos, a nossa vida com Jesus, ela necessariamente deve ser uma vida de santidade em dedicação a Ele. Não há vida cristã se não houver santidade com Jesus. Não há vida com Deus sem santidade com Jesus. E Deus conhece o nosso coração. Deus sabe exatamente quem somos nós. E Deus está com aqueles que o amam, ao ponto de fazer com que todas as coisas contribuam para o seu amor. Não que Ele nos isente das aflições deste mundo, mas que Ele transforma todas as coisas em bênçãos na vida daqueles que o amam. Esta é a grande verdade. O Senhor está conosco, mas nós precisamos estar com Ele pela fé em Cristo. Jesus, irmãos, Ele nos purificou de todo pecado para que possamos viver essa vida de santidade com Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que luz é essa que devemos andar? É o próprio Deus. Deus é luz e dele não há trevas nenhuma. E uma vez que Jesus é Deus, Ele também é a luz do mundo, Ele é a luz da nossa vida. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: se andarmos na luz como Ele na luz está, ou seja, Jesus é um com o Pai. O Pai é a luz, Jesus também é a luz, mostrando que a perfeição, sabedoria plena, e é uma atribuição da divindade de Jesus com Deus, o Pai. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, ou seja, a nossa comunhão é com o Pai, é com Jesus Cristo e é com o Espírito Santo, e o próprio Pai, por meio de Jesus Cristo, nos lavou e nos purificou de todo pecado. Você tem crido desta forma, que a sua vida foi lavada e foi purificada de todo pecado, para que você não viva mais nele e para que você não se deixe envolver pelos enganos desta vida? E os enganos, muitas vezes, são fortes mensagens de falsos profetas, que, se possível, forem enganariam os escolhidos de Deus. Porque os falsos profetas, eles usam a Bíblia para poder desviar as pessoas do caminho de Deus. Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Está escrito: transforme pedras em pães. Está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te segurem suas mãos e mal nenhum te aconteça. Pula da torre do templo. E Jesus está escrito também.
Então Jesus vai rebater o erro, as heresias com a própria Escritura. Tenham cuidado com isso. Meus irmãos, a gente precisa viver dentro da santidade que Jesus nos deu. E para isso, nós precisamos todos os dias, conforme Jesus falou, para quem quiser seguir, negar a si mesmo, esvaziar-se de si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e estar seguindo a Cristo. Como seguir a Cristo? Eu sou um cristão, pastor. Então significa que você está espelhando em Jesus para viver a vida que você recebeu de Deus. Você está procurando viver segundo o mesmo exemplo de Jesus. O seu falar, o seu agir, o seu pensar, o seu relacionamento com o Pai eterno, o seu relacionamento com a igreja, com as pessoas, com pessoas que te amam e pessoas que não te amam, com pessoas que te ajudam e pessoas que te perseguem. Você precisa orar para Jesus. E essas pessoas precisam ver que você é uma pessoa santificada por Jesus. Porque elas vão ver em você o seu passado. O mundo conhece o seu passado. Mas elas vão ver que você é uma nova pessoa em Cristo, uma pessoa santificada em Cristo. Porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E essa deve ser a sua resposta. O meu velho homem já foi morto e crucificado com Cristo, amigo ou amiga. Eu sou uma nova pessoa hoje. Jesus já me lavou e purificou dos meus pecados. Eu sou uma pessoa santificada em seu sangue. Eu sou uma pessoa cujo direito de ser filho ou filha de Deus me foi dada por Jesus. E eu agora vivo para a glória de Jesus e de Deus nosso Pai e do Espírito Santo. E para a edificação e glória da igreja de Cristo. Jesus, ele nos ensina a viver uma vida de santidade. Ele diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. João diz: andem como ele andou. Paulo disse aos filipenses: tenham em vós o mesmo exemplo que tivemos no Senhor Jesus. Servo obediente até a morte e morte de cruz. Tudo para fazer a vontade do Pai. E ser santo é você viver de acordo com a palavra de Deus. Porque qual foi a oração de Jesus pelos seus discípulos? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Viver de acordo com a palavra de Deus. E Deus vai nos santificar pela sua palavra. Porque quando você receber a palavra de Deus e se ajustar a viver conforme ela lhe ensina, você estará sendo liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? É o próprio Jesus em seu relacionamento íntimo com você, pela palavra, a qual ele é a expressão viva dela, agindo em você, mudando os seus pensamentos, mudando as suas atitudes, mudando o seu coração, mudando a vontade da sua carne para a vontade de Deus, tirando o domínio do seu ego, do seu eu, e colocando o domínio e a direção, o ensino, o auxílio do Espírito Santo, para que você não seja um homem carnal, um homem dirigido pelos instintos da sua natureza carnal, mas um homem conduzido pelo Espírito Santo para ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Irmãos, Jesus, ele nos ensina a fazer a vontade do Pai. Mas o salmista também nos fala sobre isso, quando ele diz: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, a vida com Jesus é uma vida de santidade, dedicada a Ele.
É uma vida em que Ele, com o seu sangue, nos lavou, nos purificou e continua conservando pura a nossa vida. Porque é um processo contínuo de aperfeiçoamento nosso nele, até que possamos vê-lo em glória no mundo. E Ele complete esta santidade de vida em nós, nos dando a plenitude da sua divindade, ou da sua pessoa humana divina. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura completa de Cristo. Ele é o nosso alvo, o alvo da suprema vocação de Deus para nós. E assim, irmãos, eu quero colocar aqui mais uma coisa para a gente refletir, que a nossa santidade, nós já falamos sobre isso, é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Você já é filho de Deus? Você já é filha de Deus? Muitas pessoas advogam a ideia de que todos são filhos de Deus. Do ponto de vista da fé, do ponto de vista espiritual, não são todos filhos de Deus. A palavra de Deus nos declara que somente os que creram em Jesus, somente os que o receberam, é que têm o direito de ser filhos de Deus. Nos diz assim lá no primeiro capítulo do Evangelho de João: estava no mundo e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se você reconheceu a sua condição de pecador ou pecadora perdidos e que encontrou em Jesus a graça e a misericórdia de Deus salvadora para a sua vida, e se arrependeu e se converteu a Ele e se tornou agora uma nova pessoa em Cristo, então Ele te deu o direito de ser filho ou o direito de ser filho. E agora a vontade de Deus para você é que você seja uma pessoa santa. E ser uma pessoa santa é viver em santidade de vida, que é o processo de aperfeiçoamento até a sua maturidade completa em Cristo. Não existe uma vida cristã adulta sem a plenitude de Cristo. E se você não orar, se você não receber a palavra de Deus, seja ouvindo, lendo e meditando nela, e se você não a colocar em prática na sua vida, você vai ser dominado por sua vida terrena, carnal. E você vai ter a visão das coisas de Deus distorcidas pela razão própria, pelo conhecimento pessoal seu, ou pelo posicionamento da sua inteligência, mas em fraqueza e em pecado diante de Deus, porque precisamos enxergar a vida e as suas realizações do ponto de vista da vontade de Deus, da comunhão com Ele, da dedicação a Ele, da honra, da glória dEle, e reconhecendo que todo o poder é dEle, a majestade é dEle, a soberania é dEle, e que nós apenas temos o privilégio de sermos participantes de tudo isso, como filhos de Deus, pela fé em Cristo. E outra coisa, se eu e você agora somos filhos, nós fomos acolhidos pelo grande amor de Deus, por causa da adoção por meio de Cristo. Porque filho mesmo, gerado pela vontade do Pai, é só o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho unigênito, único gerado do Pai. Porque Ele é o primogênito de uma nova geração de filhos de Deus adotados para fazer parte do povo de Deus, que é a Igreja de Cristo. Então, é um privilégio ser filho de Deus, é um privilégio ser filha de Deus, mas é uma grande responsabilidade
em viver em santidade como filhos de Deus, porque essa é a vontade dele para a nossa vida. Deus vai cobrar de quem não é filho ou filha dele a santidade? Vai, porque ele vai julgar o pecado de todo mundo. Quem crê é salvo, quem não crê está condenado. Quem vive na imundícia do pecado está condenado. Já está condenado. E precisa de Cristo para ser perdoado, santificado, ou santificada para se tornar uma pessoa santa com Ele. Membros da família de Deus, cidadãos e concidadãos de todos os crentes para o céu. Mas, uma vez que eu sou filho de Deus, que você é filho de Deus, é filha de Deus, nós precisamos ter o temor de Deus no nosso coração. Que precisamos viver em temor durante o tempo da nossa peregrinação. O que quer dizer isso? Enquanto eu estiver vivendo neste mundo, sujeito às aflições desta vida, sujeito aos ataques do meu velho homem que quer ressuscitar dentro de mim para viver fora do contexto da vontade de Deus, ou do próprio mundo que queira me atrair para o pecado, ou do próprio Satanás que quer, como tentador, me jogar no chão. Então, durante esse tempo da minha peregrinação, eu preciso viver do temor do Senhor. Ou seja, sempre atento a respeitar e honrar a Deus na minha vida. Essa foi a atitude de Cristo. Ele poderia ser fatalmente enganado, faminto como estava, não é? Depois de 40 dias de jejum, a Bíblia diz que Jesus teve fome e foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Olha, é a coisa. Não foi apenas uma permissão, foi uma condução para ser provado. E todos nós somos provados na nossa fé. Todos nós somos provados na santidade que devemos ter. E devemos ser aprovados pela palavra de Deus, cujo padrão de santidade é o próprio Deus, cuja comparação é Cristo para a nossa vida e não as pessoas à nossa volta. Porque a nossa tendência é nos nivelar as mesmas barbaridades dos outros contra nós. Ou seja, me tratou desse jeito, eu trato também do mesmo jeito. Me feriu, eu também vou ferir. E não é assim que a gente tem que viver. Não, a vida de santidade não é isso. É de um amor muito elevado. Então, a gente precisa, sim, buscar a vontade de Deus para você. Ter uma vida de santidade. Esse é o compromisso que temos com Cristo para viver com Deus. Então, Ele cobra isso de mim, sim. E Ele cobra isso de você, sim. Porque, como Pai amoroso, Ele vai nos corrigir. Porque se somos filhos, Ele vai nos corrigir naquilo que estamos errados. Só que isso precisa também estar atento. O meu pecado não me prejudica só a mim, vai prejudicar o meu casamento, vai prejudicar os meus filhos, vai prejudicar o meu testemunho de Cristo perante a sociedade em que vivo ou onde eu estou convivendo, vai prejudicar as revelações de Deus até mesmo para a igreja, porque em vez de edificar, eu vou estar produzindo a confusão. E Deus não vai estar feliz. Eu vou ser um instrumento de muita tristeza e de dor para todo mundo. Porque quando um membro do corpo adoece, todo o corpo fica doente com ele. Mas quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo se alegra com ele também. A gente precisa lembrar dessas duas coisas. Então, nossa santidade é a vontade de Deus. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Isso significa que eu preciso lutar contra o pecado, para não pecar. Eu preciso lutar contra o pecado, para me desfazer dele. Porque se eu já estou em pecado, eu preciso abandoná-lo. Porque aquele que encobrir a sua transgressão, diz a palavra de Deus, não vai prosperar. E vai ficar sob disciplina de Deus se é filho. Você é filho.
Então eu preciso lutar contra o pecado, para não pecar, para me desfazer dele, e porque eu tenho uma nova vida com Jesus, e eu preciso me revestir dela sempre, todos os dias, olhando para Jesus, autor e realizador da minha fé, olhando para Jesus como o modelo do meu viver de uma vida santa com Deus. Eu vou novamente repetir isso aqui. Quanto mais perto de Deus você estiver em oração, com a palavra dele, você vai ver a feiura do pecado que está em você. Porque todos nós somos imperfeitos e falhos. Mas onde está a bênção nisso? É que eu tenho o privilégio de me santificar ao Senhor e de poder estar sempre na presença dele, crescendo espiritualmente e me tornando cada dia mais parecido com Jesus. Mas quando a minha vida de santidade não me importa mais, não me incomoda mais, isso é um grande perigo. Porque você pode estar vivendo na mesmice e uma vida sem sal, sem graça, por não levar em conta a grandeza do seu relacionamento com Deus, da sua dedicação a Ele. E cada um de nós vamos dar conta das nossas obras ao Senhor. Cada um de nós seremos julgados pelas nossas obras. E Ele vai dar a cada um segundo as suas obras, o bem ou o mal que praticou. Deus vai recompensar a cada um segundo a vida cristã que está vivendo. E a gente precisa observar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, enquanto aqui estamos. Quais os dons que Ele nos concedeu. Qual o propósito dele em relação ao seu reino, sua justiça para a nossa vida aqui. Qual o nosso envolvimento com a sua igreja aqui. Porque Ele diz, unido na terra, unido no céu. Não tem como estar unido lá no céu se não estiver unido aqui na terra. Foram as palavras do Senhor Jesus. A gente precisa considerar isso. E a gente precisa ter temor e tremor diante de Deus, para que tomemos o compromisso de viver em santidade com Ele. Irmãos, eu quero concluir esta reflexão com as seguintes palavras. A santidade com Jesus é a condição para estar com Deus e viver em comunhão com Ele. A palavra de Deus diz, buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação nós não veremos a Deus. Nós não podemos nos encontrar com Ele. Deus não vai nos receber dessa forma. Então a minha fé, a minha salvação é fruto de uma vida santificada. É fruto de uma vida que foi gerada de novo pela fé em Cristo. As coisas velhas passaram, e eu não tenho que viver do passado, eu tenho que viver no presente. A glória de Cristo, a vontade de Cristo, a santidade comigo, a santidade com Deus. Então, a condição para estarmos com Deus e vivermos em comunhão com Ele é a nossa santidade com Jesus, porque não vai ter santidade sem Jesus. Porque Ele que nos lava e purifica de todo pecado. Ele que nos santifica com o seu sangue. E é nele que a justiça de Deus se revelou salvadora para nós. Porque Deus vai nos olhar por meio da justiça de Cristo, do seu sangue, da cruz de Cristo. Porque se olhar para nós, estamos perdidos. Não há salvação sem Cristo para nós. É estar em Cristo e fazendo a sua vontade. Então temos o compromisso de viver pela fé, de sermos santos e de glorificar a Deus, refletindo a sua santidade em toda a nossa maneira de viver. Sejamos santos em todo o nosso procedimento, em toda a nossa maneira de viver. Seja o que estivermos vivendo ou fazendo, tem que ser com santidade, tem que ser para a glória de Deus. E precisamos abrir mão de tudo que somos
do nosso ego, para que Cristo seja tudo em nós. E a nossa vida seja tudo nele, em santidade com Deus e para a glória de Deus. Amém? Amém. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e considerasse essa palavra que o Senhor nos entregou nesta noite. Eu preciso considerar isso no meu coração, para a minha vida. Eu convido você a considerar isso no seu coração, para a sua vida. Pela fé que você tem em Cristo, pelo amor que você tem a Ele, pelo direito de ser filho de Deus ou filha de Deus, e para considerar a vontade de Deus revelada na pessoa de Cristo, a sua palavra, e tudo que diz respeito à sua vida como parte da Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo na sua vida. Considere agora a sua vida diante de Deus e veja, alguma coisa que está errada e que você precisa pedir perdão para Deus, ou talvez você vai lembrar que precisa pedir perdão para um irmão, para uma irmã, para uma pessoa, um vizinho até, que não tem nada a ver com Cristo, mas que está olhando o seu testemunho e você é um livro aberto a respeito do Evangelho de Cristo para a vida dessa pessoa. Olha, alguma coisa a consertar, é você e Deus. O pastor nem sabe o que está lá no seu coração. Deus me entregou essa mensagem para pregar para a igreja, para mim como parte da igreja. Há alguma coisa a consertar? Se você confessar a Cristo o seu pecado, Ele vai te purificar de todo ele e te purificar de toda injustiça. Essa é a promessa de Deus. E você vai conservar uma vida de santidade com Ele. Mas lembre-se, essa santidade precisa ser conservada todo dia. Essa santidade precisa ser vivida todo dia. E o alvo é que você se torne cada vez mais parecido com Jesus. E viva o reino de Deus e a sua justiça como prioridade da sua vida. Edifica a igreja na sua vida, porque você é um servo de Cristo, uma serva de Cristo. E assim eu quero te dizer que Deus te abençoe e que você seja um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, crentes dedicados ao Senhor, santos ao Senhor, que sempre estão dispostos a lutar contra o pecado e viver segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe você, irmão. Deus abençoe você, irmã. Deus abençoe você que precisa ser também um irmão ou uma irmã. Entregue a sua vida para Jesus. Converta-se a Ele, para receber o direito também de ser filho de Deus ou filha de Deus e receber dele uma vida santa, santificada, para ser santa com Deus. Eu gostaria de pedir a um irmão ou uma irmã que orasse nesse momento, por causa do grande amor de Deus em nos falar como falou, para que a nossa vida seja santa para com Ele, e que possamos ver esta santidade, cheia de fé e de intimidade com Deus, pelo Espírito Santo. Um irmão ou uma irmã voluntariamente ore neste momento. Tua palavra nessa noite, ela entra em nossos corações, ó Deus, e que ela encontre uma terra fértil nos nossos
único e suficiente Salvador para nós. Deus amado, que a tua palavra ela venha ser fixada em nossos corações, que a nossa mente, ó Deus, possa ser renovada diariamente, para que a gente não possa influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Em nome de Jesus, sejamos adultos na fé, crentes firmes e alicerçados na tua palavra, em conhecimento, para qualquer debate que venha nos fazer. Que possamos esclarecer, ó Deus, as pessoas que não o conhecem, conforme a tua palavra, Senhor, nos orienta. Em nome de Jesus, te agradeço por essa igreja, pelo nosso pastor, ó Deus, que o Senhor continue usando, Senhor, essas palavras ungidas, Senhor, em direção aos nossos corações. Te agradeço, ó Deus, por cada irmão que está nessa noite, cultuando ao Senhor, cultuando ao Deus vivo que é o Senhor. Deus e a tua palavra, Deus, que seja de fato uma faca de dois gumes em nossas vidas, que separe juntas e medulas, e que nós sejamos a cada dia mais apurados